Agora, mudar de assunto, vamos para nossa pauta de saúde, falar de osteoporose. Seja bem-vinda. Oi, É um Tânia. prazer recebê-la. Estamos aqui com a reumatologista Vera Lúcia Schenfeld. Falei certo? Schenfeld. Schenfeld, quase acertei. Quase Para acertou. falar de osteoporose, porque hoje é o dia dessa conscientização, né? Um dia dedicado a gente entender e aprender mais sobre isso. Muito se fala sobre osteoporose, mas o que é? Eu vi que ao seu lado nós temos essa maquete que simula o osso, então eu acredito que a gente consiga perceber bem o que é um osso saudável e o que é um osso que já está sofrendo algum desgaste. Bom, boa tarde. Boa Pamela. tarde. Um prazer muito grande estar aqui Prazer hoje é com nosso. você. E aí, para começar, é essencial que se entenda bem o que é osteoporose. E aqui vocês observam, né, que aqui é um osso bom, um osso saudável, em que as trabéculas e o osso está todo juntinho. É uma teia bem fechadinha, uma esponjinha fechadinha. E um paciente com osteoporose, ele fica como se fosse uma esponjinha velha. Ele perde a resistência, ficam menos trabéculas, menos densidade. E é claro, gente, que um impacto aqui é muito mais fácil de quebrar do que aqui. Então, a osteoporose se caracteriza por essa diminuição da quantidade de osso, da qualidade do osso e também uma propensão para fraturas após mínimos traumas. Então, você vai pegar um bebê no berço, aí você se quebra. Você cai da própria altura e quebra o braço. Não é normal. Então, é isso que é a osteoporose em si, é o que a osteoporose dá. E essa fratura ocasionada pela osteoporose, ela não tem um tratamento simples. Muitas vezes ela acaba fazendo com que a pessoa perca a mobilidade. A fratura é o que a gente mais tem medo, a gente é o desfecho, é aquilo que a gente não quer que aconteça com o nosso paciente. A gente quer antes da primeira fratura, que seria o ideal, que é a prevenção primária. Mas depois que o paciente se quebrou, se ele quebrou o punho, ele vai ter que ser operado ou vai ter que ser engessado. Se operar o fêmur, com certeza ele vai ter que fazer uma cirurgia. Mas é importante, Pamela, que a recuperação óssea, quer dizer, a consolidação óssea está normal no paciente com osteoporose, só que ele se quebra muito mais fácil. Entendi, essa fragilidade óssea. É a fragilidade, ele quebra por nada, mas na hora de consertar, ele se conserta igual nós duas, vai. Entendi. Eu estou supondo que você não tem osteoporose. Não tenho, mas eu sei que a osteoporose é uma doença silenciosa. Então, muitas vezes a gente acaba descobrindo que sofre de osteoporose quando ela já está em um estágio mais avançado, é isso? Como é feito o diagnóstico? A gente diz que ela é uma doença silenciosa e traiçoeira, porque quando você está vivendo normalmente e de repente você tem uma fratura que tem um grande impacto na sua qualidade de vida e realmente atrapalha. Então, como que a gente tem que fazer nessa primeira fase? Como a gente faz o diagnóstico? É muito parecido como com diabetes ou com colesterol alto. Você tem que ver os fatores de risco para aquele paciente e procurar ativamente, através da densitometria óssea, para ver se aquele paciente já tem uma perda óssea, já tem uma osteopenia ou se já tem uma osteoporose. Isso é um exame, densitometria óssea. É um exame não invasivo e também com uma baixa carga de radiação e que você faz, é bem disponível aqui no país. E aí você faz a coluna e o fêmur, em alguns casos o antebraço. E aí ele te dá a quantidade de cálcio que você tem nos ossos, da coluna e do fêmur, que são os principais locais mais acometidos pela osteoporose. E o antebraço também pode ser feito a densitometria do antebraço. Hoje, como estamos nesse Dia Mundial e Nacional da Osteoporose, vamos falar um pouquinho da prevenção? Como que eu posso prevenir para que isso não aconteça comigo? O que eu posso fazer para ter uma qualidade óssea melhor? Ô, Pamela, uma coisa que eu estou olhando para você e estou pensando, né? Porque você é um perfil osteoporótico. É branquinha, é pequenininha, é loirinha. Esse tipo físico seu é um que é bem propenso. E minha avó tinha osteoporose. Eu então tenho chances de ter? É hereditário? 80% é hereditário. Então, se sua avó tinha, você é de risco.
Mas hoje eu estou alegremente vendo que um dos fatores de risco a Pamela não tem. Ela está grávida, porque não ter filhos é um fator de risco. Jura, doutora? E ter a gravidez para você, eu gostei de ver, eu falei, nossa, que bom, ela está grávida, é menos um fator de risco. Porque olhando só você, é uma mulher típica osteoporótica. Mas a gravidez vai te proteger, entendeu? Ai, que a gravidez protege. Outro fator de risco seria também o sedentarismo? O sedentarismo também é um fator de risco e a má nutrição. Eu vi que tem vários alimentos aqui nessa mesa, não sei se é o momento que a gente pode falar. Podemos falar, porque aí a gente já entra sobre essa questão também. Teremos uma nutricionista falando sobre isso e aí a gente já fala da prevenção, né? Porque parte da prevenção vem da alimentação. Vem mesmo, Pamela. A nutrição ela é importante em todas as fases da vida, desde a criança até a idade de 40, 50 anos, a vida inteira. E o que é essa alimentação? É uma alimentação rica em cálcio, principalmente. E quais são as principais fontes de cálcio? Aí a gente pode apontar aqui o iogurte, o queijo e o leite. Então, se você ingere 3 porções de lácteos por dia, você está relativamente protegido. Nós temos um depoimento de uma nutricionista que explicou em detalhes isso pra gente. Vamos conferir. O número é tão grande que temos até o Dia Mundial da Osteoporose. A estimativa é que 35% das mulheres com mais de 45 anos são afetadas pela osteoporose no Brasil. E temos que lembrar que os ossos são responsáveis pela sustentação do corpo, por proteger os órgãos internos, atuam como base para o movimento do corpo e produção de medula óssea. E quando falamos em osteoporose e nutrição, pensamos logo em 3 minerais bem importantes que estão envolvidos na composição dos ossos: cálcio, magnésio, fósforo e também na vitamina D, muito importante para a absorção desse cálcio. E se engana quem relaciona osteoporose e cálcio a leite. Você sabia que o gergelim tem 6 vezes mais cálcio que leite? E ainda é fonte também de magnésio, vitaminas do complexo B e fibras. Outro alimento que deixa o leite para trás é a sardinha, que ainda traz de brinde uma boa dose de ômega 3. Podemos incluir nessa lista de alimentos as folhas verdes, o caldo de ossos, a gema de ovo, a semente de abóbora, abacate, tofu, brócolis e carnes. Falando em caldo de ossos e carnes, preste atenção, a ingestão de proteína é muito importante para o crescimento ósseo, mas quando consumida em excesso, leva ao aumento de sulfeto de hidrogênio e metano, gases nada bem-vindos no trato intestinal. E falando em intestino, talvez você não saiba, mas a microbiota intestinal ela tem influência na sua saúde óssea. É o que chamamos de eixo intestino-osso. Vamos entender. A microbiota intestinal, ela regula o processo de absorção dos minerais que já falamos, como cálcio, magnésio e fósforo. A composição dessa microbiota intestinal, ela altera o pH intestinal, o que ajuda a absorção desse cálcio. Trabalha na síntese de vitamina K, que é uma vitamina fundamental para a regulação da saúde óssea. A microbiota intestinal também modula nosso sistema imunológico para controlar a inflamação subclínica, que pode acelerar o processo de osteoporose. Ou seja, para evitar a osteoporose ou o avanço dela, cuide da sua saúde intestinal consumindo comida de verdade, consumindo caldo de ossos, praticando exercício, enfim, cuide de seu esqueleto. Ele que te mantém em pé para aproveitar a vida plenamente. Muito obrigada, Bianca Bonetti. Ela é nutricionista e você encontra mais sobre ela no @dra.biancabonetti. E a Bianca trouxe algo muito importante, que é justamente a informação de que nós encontramos cálcio em diversos alimentos, não só no leite. E que uma alimentação saudável é uma alimentação também que vai trazer esse cálcio para o meu organismo. Quanto eu tenho que consumir por dia? Então, uma pessoa normal, saudável, depende da idade. Dos 40 aos 50 anos, é 1.000 miligramas por dia. E a gente tem que considerar que um copo de leite de 200 ml dá, em média, 300 miligramas. Por isso, logo antes da apresentação da Bianca, eu falei pelo menos 3 doses de lácteos.
Uma fatia de queijo grossa também dá 300 miligramas. E um iogurte também. Então, se você toma um copo de leite, uma fatia de queijo e um iogurte, vai dar mais ou menos 900, 1000 miligramas, que é o que uma mulher jovem precisa. Uma mulher mais velha, na pós-menopausa, a gente já precisa de um pouco mais. A gente precisa de 1.200. Então, só as 3 doses de lácteos, às vezes, não supre o que a gente precisa. Doutora, sou intolerante à lactose, por exemplo. Como eu faço? O meu consumo sem a lactose diminui o cálcio ou não? Não tem problema nenhum. Todos esses produtos que a gente está conversando têm sem lactose. E aí você tem até o leite sem lactose e você tem iogurte sem lactose. Hoje tem. E tem também aqueles sucos vegetais que não são de leite, mas estão enriquecidos com cálcio, como o suco de castanha, o suco de arroz, os sucos vegetais que a gente fala. Desde que sejam enriquecidos com cálcio, nenhum problema você ser intolerante à lactose. O outro problema também que eu gosto de falar, que até estava nas perguntas que eu vi, no universo das osteoporoses, todo mundo tem osteoporose. 20% dos pacientes têm uma osteoporose associada a algum medicamento ou alguma doença. E uma das doenças que também dão osteoporose é a doença celíaca, que é a intolerância ao glúten. Então, vem muitos pacientes no consultório e perguntam: mas eu tenho intolerância ao glúten. Não tem problema nenhum. Você tira o glúten, que até melhora o seu osso, porque melhora a absorção dos outros nutrientes. E para essa saúde óssea, não é só o cálcio, a vitamina D também é importante. A vitamina D é importante. É o sol. É o sol. Aí, já os alimentos, você teria que se entupir de alimentos para ter a vitamina D. 15 minutos com os braços e as pernas para fora, no sol é importante, Pamela. É o sol das 11. É aquele sol que queima, aquele que deixa a gente vermelha, né, com raios ultravioletas. E sem protetor solar. Sem protetor solar. Aí 15 minutos já te dá o que você precisa. Mas o idoso, o colágeno do idoso já não faz tanta vitamina D. Então, não tem sentido eu pedir um idoso para ficar tomando sol. Então, é melhor mesmo ele acabar tomando o que a gente fala sol em comprimido, tomar as suplementação. Cápsulas, com suplementação. A gente adora dar alimentos, a gente prefere as coisas naturais. Mas no que tange a vitamina D, no idoso especificamente, não adianta deixar ele ficar tomando sol. É melhor fazer a suplementação com vitamina D. E a atividade física é fundamental porque o músculo vai proteger o meu osso. E também ele vai formar osso também. Ele vai estimular a formação óssea. Então, ele é importante em todas as fases da vida e aí ele vai estimular o crescimento. É interessante que o músculo, quando você faz uma contração, ele dá uma descarga elétrica no osso assim, que ele estimula a formação óssea. E isso vale para todo mundo, seja você jovem ou você idoso. A atividade física é extremamente importante hoje, nesse dia de conscientização e em todos os outros. Vou passar para você o contato da doutora Vera e também da Abraço Nacional, @Abraço Nacional, que é a Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo. Nessa sexta teremos uma ação especial na Estação da Luz, né, doutora? Vai ser muito interessante. Na Estação da Luz, você entra pela Florencio de Abreu e aí nós fizemos uma oficina de exercício, uma oficina de nutrição. Nós vamos ter também, fazer a ultrassonometria de calcânio, que é um jeito de medir a densidade óssea pelo calcânio, e folhetos, e vamos fazer o frax. Vai ser muito interessante. E é gratuito? É totalmente gratuito. Lá na Estação da Luz vão ter vários médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, prontos para quem quiser saber um pouco mais sobre a osteoporose. Lá. E esse evento vai acontecer das 9 às 17 horas. Todo mundo, então, está convidado na Estação da Luz do metrô. E eu já te convido a retornar para que a gente possa falar mais sobre esse assunto e também tirar as dúvidas dos nossos telespectadores, porque eu sei que esse é um assunto que acomete muitas mulheres, né? Então é importante que a gente traga sempre informação por aqui. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada eu e boa sorte para você. Obrigada, muito sorte. Obrigada. Freedom.